Olá, este é o nosso quinto vídeo e no quarto vídeo anterior a este, falamos sobre cotagem. Vamos continuar a falar de ferramentas que a gente usa para colocar informações no desenho. A cotagem serve para colocar as medidas, mas nós também necessitamos muitas vezes escrever no desenho palavras, textos, tabelas. E para isso, então, esta aula que vai mostrar o uso da ferramenta texto, uso de linha de chamada, uso de tabela, nós vamos mostrar como criar estilos, como configurar e vamos também mostrar como podemos editar. Vamos lá então. Ao abrir a AutoCAD, nós temos este padrão com essas ferramentas aqui. Veja, aqui já temos a ferramenta texto, todas as ferramentas para anotações, como texto, cotas, tabelas, linha de chamada, nós temos aqui de uma forma resumida. Mas se a gente quer as ferramentas mais completas para anotações, clicamos em anotações, como fizemos na aula passada, quando trabalhamos com cotas. E aqui então temos mais completo todas as ferramentas de anotações. Temos aqui o texto, cotas, chamadas e tabelas. A ferramenta texto basicamente oferece duas possibilidades. A primeira delas é a ferramenta texto com linha única. Veja, as duas possibilidades. Linha única e múltiplas linhas. Vamos clicar então texto linha única. Como que funciona? Você clica num ponto onde você quer escrever alguma coisa no seu projeto. Ele pede para você especificar a altura. Eu vou especificar 20. Você dá Enter, ele pede para especificar o ângulo. Neste momento você escolhe o ângulo horizontal. Então você escreve alguma coisa. E cada vez que você clica na tela, você tem a possibilidade de escrever uma nova linha. Para assim você dá um ESC, mais uma vez. Clica no comando, clica no ponto, especifica o tamanho. Ele pergunta o ângulo, você dá o ângulo. E aí, essa ferramenta é bastante limitada, vamos sair. Ela não possibilita a edição. Veja, se você selecionar aqui, ó, ele não permite a edição. Esta é uma ferramenta bastante simples. Vamos ver a outra. Outra ferramenta é a ferramenta texto com múltiplas linhas. Você clica, ele pede para abrir uma janela, você abre uma janela e veja, neste momento muda totalmente os ícones aqui, ó. As ferramentas que aparecem aqui, ó, elas são bastante completas. Vai permitir você fazer alterações, edições, enfim, tem muitas alternativas aqui. Então você vai usar a ferramenta, você pode dar um Enter, praticamente como se fosse um editor de texto. Certo? Quando você dá dois cliques, tem a possibilidade de você editar. Tem muitas possibilidades, como por exemplo, fazer alinhamento. Veja, você pode fazer alinhamento, você pode centralizar, você pode
tem todas as ferramentas. Você pode fazer edição. Mas primeiramente, nós vamos mostrar como que podemos criar um novo estilo. Nós temos que lembrar que quando estamos trabalhando com texto, assim como também já falamos quando estamos trabalhando com cota, linha de chamada, tabelas, a escala que nós vamos imprimir o desenho vai influenciar no tamanho da fonte que a gente vai usar. E o tipo de fonte que devemos usar deve ser um padrão ISO, de acordo com a norma Caligrafia Técnica, né? Aqui nós não estamos somente preocupados em saber usar o AutoCAD, mas também fazer um desenho técnico. Um desenho técnico ele segue normas. Então, aqui ó, nós temos uma setinha. Se a gente clicar aqui, vai abrir uma janela onde a gente pode verificar que temos o estilo anotativo e o estilo standard. É sempre interessante quando a gente for trabalhar com texto, já ter criado um layer chamado texto, ou tabela, ou linha de chamada, enfim, para na hora que a gente for usar, a gente desenhar por camadas, e aí vai facilitar. Mas nós temos aqui, olha, o estilo anotativo e o estilo standard, assim como tínhamos na cota também. O estilo anotativo é o estilo que nós não precisamos nos preocupar com o tamanho que o nosso texto vai ser impresso, porém temos que informar a escala, e aí o AutoCAD vai fazer esse trabalho de calcular qual que é o tamanho que eu devo desenhar para que na hora da impressão saia o tamanho adequado. Esse estilo anotativo não vamos falar, nós vamos deixar para umas próximas aulas, onde vamos falar em estilos anotativos de cotagem e de texto. Aqui temos então o standard. Antes de a gente fazer qualquer modificação, é interessante um novo estilo. Clicamos em novo, ele pede para colocar o nome e eu vou botar arquitetônico. Arquitetônico é o primeiro estilo que estou criando. Aqui nós podemos escolher uma fonte e devemos escolher sempre a fonte ISO, Isoc Perl, que é o padrão da caligrafia técnica. Nós podemos também, nessa janela aqui, ó, escolher itálico ou regular. E aqui nós podemos definir a altura do nosso texto. A altura do nosso texto tem a ver com a escala que eu vou usar. Veja, esta tabela mostra de forma resumida o tamanho que a gente vai usar em função da escala e da unidade do desenho. Por exemplo, se estamos trabalhando com milímetro, o papel sempre vai ser milímetro, então a relação de milímetro para milímetro é 1. Então, o fator de escala vai ser 1. E aí, a fonte 2,5 que eu quero, eu vou usar 2,5. 3,5, se eu for querer uma fonte 3,5, eu vou usar 3,5. Mas quando estou trabalhando com milímetro e a escala não é 1 para 1, é 2 para 1, por exemplo, então a relação aqui, ó, milímetro, milímetro é 1, mas a escala vai ser ampliada. Então eu tenho que ter
uma redução no tamanho da fonte. E aí, se eu pegar 1 dividido por 2, eu tenho 0,5. E esse fator de escala eu vou multiplicar pela fonte padrão, 2,5, e vou usar 1,25. Se eu quero que saia 1,3,5, eu vou multiplicar por 1,5 e dar 1,75. Já quando a escala é de redução, acontece ao contrário. Ó, milímetro, continua milímetro no papel, a escala é de redução, então o fator de escala aqui é 5. 5 dividido por 1 dá 5. Então eu vou multiplicar 2,5 vezes 5 vai dar 12,5. 12,5, se a fonte for 3,5, novamente 5 vezes 3,5 vai dar 17,5. Quando eu estou trabalhando com centímetro, caso do desenho arquitetônico, por exemplo, na escala 1:50, então tenho como unidade centímetro, o papel continua milímetro, aqui já existe uma relação de 1:10. Então o meu fator de escala seria o 50 dividido por 10, devido à relação das unidades aqui, ó, que dá 5. E 5 vezes 2,5 dá 12,5. Esse é o tamanho ideal para trabalhar o desenho arquitetônico, porque vai ser impresso na escala 1:50. E assim, desta forma, a gente tem os valores que eu devo usar na fonte em função das unidades e da escala de impressão. Então, aqui é arquitetônico, então vamos botar 12,5. Certo? Esses são os principais parâmetros que nós vamos mostrar. Aqui temos também o ângulo, vamos mandar aplicar e vamos torná-lo corrente. E vamos fechar. Vamos agora criar um outro estilo de texto, só que agora já temos arquitetônico, vamos criar mais um e vamos chamar ele de, por exemplo, metro. Um desenho que eu vou usar como unidade um metro. Vou dar OK. A única coisa que nós vamos mudar, voltando aqui na nossa tabela, a famosa tabela, quando eu tenho o metro, tá? E a escala é 1:50, então, e a fonte é 3,5, então eu vou usar 0,75. Ora, metro, 50, então 50 dividido por 1000 dá 0,05. 0,05 vezes 3,5 dá 0,175. Voltando aqui, vou botar aqui, ó, 0,175. Aplicar. Não vamos mexer. Veja, aqui já está o padrão ISO regular close. Criei um segundo estilo. Uma vez criado os estilos, basta você vir aqui e escolher. Vamos escolher o estilo mecânico para fazer o preenchimento desta legenda. A legenda sempre vai ser impressa em escala 1:1. Por isso escolhi esse estilo mecânico que tem como fonte tamanho 2,5. Vamos lá. Clicamos texto de múltiplas linhas, abrimos uma janela com todo o espaço que eu quero escrever, porque aí eu tenho a possibilidade de centralizar meu texto. Vamos botar itálico e negrito e vamos escrever o título. Damos um clique fora e aí
está aqui centralizado o texto. Vamos agora abrir uma outra janela e vamos escrever Veja, a gente pode copiar com a tecla da direita, copio deste ponto para este, para este, para este, para este, para este. É muito mais prático. Agora eu posso editar. Aqui eu quero nome, aqui eu vou botar turma. Aqui eu vou botar escala. Aqui eu vou botar a data. E aqui eu vou botar folha. 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 Então usamos um estilo mecânico para preenchimento dessa legenda. Vamos agora mudar de estilo. Então como que a gente faz? A gente vem aqui e pega um outro estilo, por exemplo, arquitetônico. Clica no estilo arquitetônico, pego o texto e vou também centralizar aqui, ó. E vou escrever BWC, banheiro. Veja que o tamanho da fonte ficou adequado para o desenho arquitetônico e aqui para a escala 1 para 1 a legenda. Quando eu quero pegar um outro estilo, então simplesmente eu venho aqui, vou agora usar o estilo metro para botar um título nesse desenho aqui, ó. Pego ferramenta texto e vou escrever aqui sistema de climatização. Posso editar dando 2 cliques, posso sublinhar, negrito. Esse estilo permite mudar também o tamanho da fonte. Dou 2 cliques aqui, ó, eu posso mudar, por exemplo, botar ponto 3. Aqui nessa janela eu posso, clicando com a tecla da direita, eu tenho várias possibilidades. Ao trabalharmos com o texto, por exemplo, nós podemos facilmente pegar um texto do Word, por exemplo, uma parte aqui desse texto, e simplesmente dar um Ctrl C e aqui dar um Ctrl V. Veja, tranquilamente nós trouxemos o texto do editor de texto, no caso Word, para o AutoCAD. Você dá 2 cliques e você faz tudo o que você faz quando já digitou diretamente
com o AutoCAD, a ferramenta texto. Então você pode facilmente, através do Ctrl+C, Ctrl+V, trazer o texto do editor para o AutoCAD. Interessante também mostrar que nós podemos inserir símbolos. E clicando aqui em arroba, você tem símbolos de grau, você tem um símbolo de mais ou menos, tem outro símbolo aqui, ó, de diâmetro, e vários outros. Você pode obter símbolos especiais também aqui, ó. Você abre a mesma janela que abre lá no editor de texto e você pode inserir qualquer símbolo que você queira aqui, selecionar, copiar. Aí a gente precisa dar um Ctrl+C, vem aqui, Ctrl+V. Vamos falar agora um pouquinho sobre o uso das linhas de chamadas. Então, aqui em anotação, nós vamos primeiramente clicar nessa setinha para mudar a configuração. Vamos criar um nosso estilo, um novo estilo. Vamos chamar aqui metro para colocar chamadas nesse desenho que foi feito com a unidade de metro. Vamos mandar continuar e não vamos mudar muita coisa. Simplesmente nós vamos clicar aqui nessa aba e aqui, ó, nós vamos botar ponto 175 e dar OK. Por que ponto 175? Ponto 175. Veja, não pode ser vírgula, tem que ser ponto. Deixar ele como corrente e vamos fechar. Vamos deixar o layer ativo. Layer ativo, chamadas, certo? Voltamos em anotação, clicamos então aqui nesse ícone e vamos escrever aqui linha de líquido. Veja, eu posso mexer. Se eu verificar que o tamanho está um pouco exagerado, eu posso selecionar e posso mudar, editar. Vamos agora para mais uma linha de chamada. Vamos colocar aqui linha de sucção. Veja que também funciona esse comando aqui para carregar as propriedades. Eu posso carregar a propriedade daqui para aqui. Então é muito simples o uso desse comando e bastante usado no desenho técnico, principalmente para desenho de conjunto, para especificar as partes de um jeito bem tranquilo. Vamos agora mostrar como usar a ferramenta tabela. Primeiramente, vamos botar aqui o layer tabela, o layer que foi criado para as tabelas, e depois aqui em Annotate, nós vamos clicar em tabela para inserir a tabela. Só que antes nós vamos criar o estilo, um novo estilo para a nossa tabela. Então, novo estilo, vou chamar aqui de arquitetônico. Estilo arquitetônico, mandar continuar e veja,
Aqui a gente tem várias possibilidades de alterações. Nós temos aqui assim, ó, a posição, as várias posições que a gente pode. Texto, vamos deixar aqui. Texto, vamos botar tamanho 12.5. Por que 12.5? Porque nós vamos trabalhar com desenho arquitetônico. Essa tabela vai ser um projeto arquitetônico. A unidade é o centímetro, a escala 1:50 e por isso 12,5. Lembra que a gente falou, se a escala é 1:50, mas aqui eu tenho uma diferença de 10, então corresponde a 1:5. E aqui então fica um fator 5. E aí, usando uma fonte 2,5, eu quero que fique uma fonte 2,5, vou usar 12.5. Se fosse 3.5, seria 17.5. Beleza? Então, 12.5. A cor do texto eu posso mudar. Posso mudar a cor do texto aqui. O ângulo do texto eu posso mudar. Não vou mudar. As bordas eu tenho todas essas possibilidades, são as mesmas lá do Excel, que você já conhece, ou do tabela lá do Word. Enfim, aí eu vou dar OK. Vou torná-la corrente e vou fechar. Na hora que eu vou inserir a tabela, vai abrir agora aqui essa janela com as possibilidades que eu tenho de entrar com número de linha e número de colunas e também com as larguras. Não é muito interessante mexer nas larguras, porque as larguras a gente não tem uma ideia, fica difícil. Então, entra com o número de linhas e número de colunas que depois você faz o ajuste que a gente vai mostrar. Temos também a possibilidade de mudar aqui, ó, o título, sem título. Várias possibilidades aqui. Título, né? Aí você tem também a possibilidade só o título. Então, com o número de linhas e número de colunas, eu dou OK. Aí a tabela vem para cá. Nesse momento, eu posso ajustar tanto na largura quanto na altura. Quando eu dou 2 cliques e escrevo alguma coisa aqui, automaticamente já vai ficar centralizado. Vamos agora mostrar como inserir uma tabela exatamente numa posição, aqui no caso, em cima da legenda, para um desenho de conjunto onde vamos listar folhas. Então, vamos clicar em tabela, mas antes nós vamos certificar que o estilo que eu vou usar é o estilo mecânico, porque tem a ver, como já falamos, com uma escala de impressão. Há um estilo que já foi criado, o estilo mecânico, vamos inserir a tabela, e aí percebemos que o título está em cima. Nesse caso, ela deve ficar invertida. Então, eu vou cancelar aqui, vou voltar novamente aqui, ó. E eu tenho que fazer, nesse estilo aqui, ó, eu tenho que fazer uma modificação. Aqui, ó, eu vou inverter a tabela, botar, não o título em cima, e sim embaixo. Eu vou dar OK. Close. Agora sim eu posso inserir a tabela. Vou especificar como 3 colunas e 10 linhas e vou dar OK. Exatamente. Vou colocar aqui e vou ajustar para a largura da minha legenda. Porém,
vou deletar esta linha aqui, clicando com a tecla da direita. Em seguida, tem aqui linhas e tem a possibilidade, linhas de deletar. Novamente vou deletar esta aqui, clicar com a tecla da direita, porque não preciso deletar. Então vou deixar aqui, ó, eu vou botar item, aqui quantidade, aqui desenho, número. E aí eu vou item 1, item 2, perceba, não está centralizando, mas eu posso selecionar, tecla da direita, alinhamento, meio e centro. Então é isso. Ficamos por aqui então com esta aula, mas você pode acessar ao meu blog gilsonjsouza.blogspot.com.br, onde eu devo colocar mais algum material sobre a parte de caligrafia técnica, a norma de caligrafia técnica que deve ser levada em consideração quando vamos usar estas ferramentas de textos, tabelas e chamadas. Por quê? Lembrando, é um desenho técnico e, portanto, deve seguir as normas. Obrigado por ter assistido este vídeo e até a próxima.